Comecei a treinar jiu-jitsu e talvez tu queira começar também até o final desse vídeo. Primeiro eu vou contextualizar um pouco que eu já treinei taekwondo antes, que é uma arte marcial também, mas que não tem nada a ver com jiu-jitsu. Taekwondo basicamente seria só chutes, do mesmo jeito que boxe é praticamente só socos. E jiu-jitsu é um wrestling, ou seja, é uma luta agarrada. Ou seja, não tem soco, não tem chute. E diferente do judô, que hoje em dia o objetivo é basicamente só derrubar o adversário no chão, no jiu-jitsu você derruba o adversário no chão e aí você tem que imobilizar o adversário depois. Ou seja, o judô acabou quando chegou no chão e o jiu-jitsu nem começou direito ainda. E eu comecei a treinar jiu-jitsu agora por alguns motivos. E o primeiro deles é que eu venci o meu desafio na corrida. No vídeo passado eu falei que eu corri minha primeira meia maratona, que são 21 quilômetros, e isso me desbloqueou a possibilidade de poder voltar a treinar artes marciais, que eu queria muito. Porque ano passado eu me mudei da casa da minha mãe e eu fui para a cidade vizinha, basicamente bem perto, porque são uns 8, 9 quilômetros de distância da casa da minha mãe. E eu treinava numa academia do meu mestre desde pequeno, acho que desde, sei lá, deve fazer quase 15 anos que eu comecei a treinar com ele, que é uma mestre de taekwondo, ele também é mestre de kickboxing e ele tem uma terceira faixa preta, não lembro agora do que, mas não é de jiu-jitsu, jiu-jitsu ele é faixa roxa. E tem outro mestre que dá aula na academia dele. Mas eu, por honra, não queria deixar de treinar com o mesmo mestre. Só que ao morar 8 quilômetros de distância não é 8 quilômetros de distância da academia, na verdade da academia é uns 6,5 para 7, mais ou menos. Só que eu não tenho carro. Pegar Uber fica longe. Tipo, para ficar indo e voltando de Uber, fica um gasto alto. Seria, sei lá, acho que quase 150 por semana. Se eu fosse treinar todos os dias que tem treino, indo e voltando de Uber. Então, seria um gasto caro, imagina, 150 por semana e 600 reais no mês, mais a mensalidade, 700 reais. Então, seria um gasto muito, muito caro. Aí eu pensei em comprar uma bicicleta, que eu nem sei andar, comprar a bicicleta, aprender a andar de bicicleta, para poder ir voltar a treinar. Só que as finanças apertaram por causa de um segundo projeto que deu errado. Eu, na verdade, agora eu estou, acredito que no projeto certo, porque eu não penso em desistir desse. Esse aqui eu tenho muito mais convicção e certeza. Eu tenho um planejamento muito mais estruturado, de muito mais longo prazo. Mas é o quarto projeto que eu estou tentando desde que me mudei da casa da minha mãe. Então, deu uma apertada nas finanças e eu não pude comprar a bicicleta. Porém, quando surgiu o desafio da corrida e eu comecei a treinar a corrida ela me desbloqueou uma nova habilidade: correr longas distâncias. Então agora, os 8 quilômetros que antes pareciam, nossa, é uma distância muito grande para eu ir a pé, não é mais. Porque agora, correndo, eu faço essa mesma distância em menos de uma hora. Então, por exemplo, se eu fosse pegar um Uber, até o Uber chegar aqui, eu pedi o Uber chegar, e o meu celular é lento, então pedi o Uber chegar, e o Uber chegar lá ia demorar uns 25 minutos mais ou menos, e aí eu vou correndo, eu chego em 40, 15 minutinhos, ou seja, não tenho mais o problema da distância. Vencer o desafio da meia maratona foi algo que me abriu a porta de poder voltar a treinar com o meu mestre. Tem academias mais perto aqui de jiu-jitsu, mas além de serem mais caras, não seria com o meu mestre. Eu queria treinar lá pela honra, que eu acho que a maioria dos homens hoje não entende o que isso significa. Mas se tu treina num dojo por mais de uma década, tu tem um vínculo muito forte com as pessoas de lá e tu não gostaria de deixar de treinar naquele dojo. A não ser, claro, que eu tivesse mudado de estado, de país, mas ainda tinha possibilidades. Se eu tivesse um carro, uma bicicleta, eu já poderia ter voltado a treinar. Mas agora, graças à corrida, ela me desbloqueou essa porta. E aí, para dar um jeito na parte financeira, porque eu não quero parar com a musculação também, e é claro, é toda uma logística, porque para eu ir treinar, eu acabo dormindo fora de casa, eu durmo na minha mãe, que é perto, um dia na semana, para poder treinar.
porque até se eu, poxa, eu tenho que me deslocar um tempão antes para chegar lá. Então, tipo, se o treino é tal horário, eu tenho que sair mais de uma hora antes e aí eu tenho que me arrumar 2 horas antes para sair. E aí o treino acaba muito tarde, tipo 11 da noite, é muito tarde para eu voltar a pé para casa nessa distância toda. E também é caro o Uber, principalmente porque nesse horário ele fica caro, então eu acabo indo perto, que é na casa da minha mãe, dormindo e voltando, para poder fazer esse treino. E para dar conta da parte financeira, eu basicamente parei a terapia. Já fiz um vídeo falando sobre saúde mental, tu pode verificar para entender o porquê que terapia é inútil para homens, é perca de tempo e de dinheiro. E aí é muito mais útil eu fazer musculação e luta com a mesma grana, mesma quantidade de dinheiro. Eu parei uma terapia que não estava me adiantando de nada mesmo. Não mudou nada na minha vida a terapia. E agora eu tô fazendo musculação e luta. Isso tá sendo muitíssimo melhor, até para minha saúde mental. Imagina para outras coisas. Então, foi isso que me abriu a porta para começar a treinar jiu-jitsu. Eu ter vencido o desafio da corrida me desbloqueou a distância e parar a terapia me desbloqueou a finança para poder voltar a treinar na academia com meu mestre. E aí, devido à influência de outros exemplos de homem que eu conheço, que têm feito luta e fazem o jiu-jitsu, e eu já tinha recebido mais de um ano atrás, quando eu treinava taekwondo, às vezes eu encontrava na academia, no dojo, o pessoal do jiu-jitsu e me convidaram para treinar. E aí eu já tinha recebido esse convite para fazer um treino teste, para conhecer. E aí eu fui lá fazer um treino teste para conhecer, porque eu vi exemplos de outros homens que eu me inspiro treinando jiu-jitsu também e falando sobre ele não só na parte de luta, mas na parte de desenvolvimento de caráter. E aí eu quis testar e, cara, eu achei incrível. E aqui eu vou contar a história do meu primeiro treino e o que eu processei vendo o jiu-jitsu na prática pela primeira vez. Primeiro eu quero dizer que é realmente bem difícil. Bem difícil. Porque tem várias posições. Meu professor, meu mestre, me explicou basicamente que seria um quebra-cabeça gigante, em cada aula tu ganha uma pecinha, e aí é tu que tem que ir montando aquele negócio. E aí tem uma posição. Se tu ficou naquela posição, tu tem que saber se defender e atacar. E aí tu vai atacar o cara, tipo, o cara te colocou numa posição. Aí naquela posição tu pode fazer tal ataque. Aí tu ataca o cara. Só que aí ele pode fazer uma defesa para esse ataque. E aí quando ele fizer essa defesa, ele vai estar te atacando. E aí tu tem que saber o contra-ataque desse ataque também. E caso seja ele que está naquela posição, ao invés de ti, ele vai te atacar e tu tem que saber o ataque que ele vai usar contra ti para tu saber qual contra-ataque usar para ele e qual defesa usar contra ele. Então, é um baita quebra-cabeça, é bem complexo e eu achei absolutamente incrível. Incrível, porque na hora que eu estava treinando, teve a parte do rola, que é a luta, basicamente. E aí o tatame, que ele é comprido, ele é tipo bem comprido, mas não é largo. Então foi dividido em várias faixas, assim, para ter as lutas. Tinha 5 duplas ao mesmo tempo lutando. E aí, como eu tinha acabado de entrar, eu era o menos graduado, obviamente, então eu fiquei mais para a esquerda do tatame, ou seja, eu fiquei mais pro fundo. E eu dei muita sorte, porque na direita estavam lutando as crianças e tal, e aí na esquerda, quem estava mais na esquerda, bem na minha frente, pelo que eu entendi, tirando o mestre, era o lutador mais experiente de jiu-jitsu da turma. Ou seja, ele já era um homem bem mais velho, mais forte, já faixa azul, que tinha lutado alguns campeonatos, eu acho, e ele era muito bom mesmo. E aí eu pude observar duas coisas que me deixaram muito chocado e muito feliz. Primeiro, eu observei um gurizão de uns 15 anos, que tem basicamente a minha estatura, tipo a minha altura, meu peso, bem magro assim. Um gurizão desses 15 anos, eu vi ele indo lutar com esse cara. E aí eu vi algo muito interessante. Basicamente, eu percebi, mesmo sem entender nada, que o quanto ele aplicava um golpe no adversário, ele não raciocinava, tipo, ele via uma oportunidade, uma manga, um braço, uma perna, alguma coisa que ele podia puxar e aplicar um movimento.
e ele aplicava o movimento. Só que ele não parava para calcular, olha só que louco, ele não parava para calcular antes qual posição ele iria ficar ao aplicar aquele movimento. E aí, muitas vezes, ele aplicou um golpe, que foi um golpe eficaz, porque ele viu uma oportunidade, só que aplicar aquele golpe colocou ele numa posição que abriu uma vantagem para o adversário, e o adversário, tipo, dominava ele com muita facilidade. E ele estava, tipo, muito afobado. E aí ele ia para cima, ele aplicava o golpe, só que aquele golpe botava ele numa posição que era desfavorável para ele para o próximo movimento, e aí o outro ficava com a vantagem. Então ele não estava pensando muito antes de aplicar os golpes. E eu achei isso incrível, porque basicamente tu tem que lutar pensando e não ser afobado, ou seja, tem uma estratégia junto com a luta. E aí depois eu vi uma outra luta muito mais interessante ainda, que é de um outro gurizão de uns 16 anos, que o guri deve ter uns 100 quilos, ele tipo, é super alto, muito forte, tipo, ele é fordo, ele parece gordo, mas na verdade ele não é de banha, ele é gordo, mas ele não é banha, é tipo músculo forte. É um gurizão muito forte, e aí muito engraçado também, tinha um tiozinho, assim, um velhinho do meu lado, tava todo empolgado ali, ele tava, tipo, sendo comentarista e o narrador pra me explicar as coisas. E ele falou que aquele guri era um touro de forte e que era muito difícil lutar contra ele, que ele já era experiente, já tinha ganhado o campeonato também, um guri de 16 anos. E aí eu vi, tipo, parece que era o melhor lutador da turma, junto com esse guri que também era um lutador muito bom. E ali foi uma luta muito acirrada. Eu achei incrível uma coisa que eu percebi. Basicamente, eu percebi duas coisas nessa luta. Primeiro, que o guri de 16 anos, que era muito alto, muito forte e tal, que era, tipo, os dois pareciam a mesma coisa, porque um homem adulto forte e o guri de 16 anos alto e forte, eles eram equiparados, assim, em altura e peso, e mais ou menos em técnica também. Então eu via o quê? Que a luta basicamente se desenrolava em câmera lenta, porque os dois aplicavam posições um no outro, que era tipo um checkmate, onde ninguém conseguia fazer nenhum movimento. E aí eles basicamente eles ficavam tipo em câmera lenta, assim, olhando, analisando, olhando um pro outro, tipo, sem ninguém fazer nenhum ataque, nenhuma mudança de posição, nenhuma coisa agressiva. Eles tipo estavam os dois imobilizados um pelo outro, e aí eles olhavam assim, aí ele estava segurando a manga, aí ele soltava e pegava outra manga, aí a outra analisava, ele soltava aqui, aí ele pegava aqui um braço, aí eles ficavam trocando assim do que eles estavam segurando, porque eles estavam pensando e raciocinando sobre quais movimentos eles iriam aplicar e quais seriam as consequências daqueles movimentos. Eu achei isso incrível. Só que a luta estava em câmera lenta, onde eles estavam tipo com calma, tipo literalmente movimentos lentos que eles estavam aplicando um no outro, só trocando a posição das mãos, dos pés, sem realmente aplicar nenhum ataque ou fazer nenhuma defesa, sem tentar imobilizar o outro. Eles estavam tipo em câmera lenta. Só que os dois, eles faziam algo incrível. Quando ele tipo percebia, qualquer um deles, tipo, quando um percebia que o outro nessas trocas assim acabou fazendo alguma posição que baixou a guarda, abriu uma brecha, abriu uma oportunidade, aí a luta que estava em câmera lenta do nada parecia um raio, tipo um raio mesmo, eles se moviam muito rápido. Eu juro que teve uma hora que esse guri estava em cima do outro cara adulto, e aí o cara adulto que estava embaixo, ele viu que o guri tipo foi soltar um braço que estava na lateral, travando ele, tipo, imagina um braço aqui, travando eu de poder sair para cá. Tinha dos dois lados. Eu acho que o guri tipo foi levantar o braço para poder pegar alguma outra coisa, e o cara que estava embaixo, ele aproveitou a brecha que o guri levantou o braço, tipo, em um segundo, eu juro que ele fez isso. Ele no chão se jogou pro lado. Aí ele saiu de baixo, o guri tava aqui, ele se jogou pro lado, saiu debaixo do guri, aí ele ficou em pé do lado do guri, aí ele saltou para trás do guri, agarrou as costas dele, se posicionou nas costas e imobilizou o guri no chão e tipo,
Em um segundo, uma brecha, uma oportunidade, o guri tava tipo, ali, segurando ele, e ele abriu um braço, e o cara em um segundo saiu pro lado, ficou em pé, foi pro lado do guri em pé, pulou para as costas, pulou para trás dele, agarrou as costas e pegou ele e imobilizou ele. Em um segundo, por causa de uma brecha. Então a luta estava em câmera lenta, mas quando surgiu uma brecha, eles se moviam muito rápido. E aí eu vi o quanto eles, na verdade, estavam pensando muito para fazer o que eles estavam fazendo. Eu achei tudo isso incrível e teve mais um detalhe que eu percebi que eu fiquei abismado, que era o rosto do guri, de 16 anos. O cara que estava lutando, como ele era um lutador experiente, era ele que estava chamando pro rola. Ou seja, os que estavam chamando pro rola, os primeiros 5 que ficaram em pé, eles chamavam alguém, e aí depois de lutar com essa pessoa, esses que acabaram de lutar descansavam, e eles chamavam outra pessoa. Então eles estavam lutando vários rounds seguidos, porque eram os mais velhos, mais experientes e tal. Então, esse cara já estava na segunda ou terceira luta dele, e por isso ele já estava mais cansado, o adulto, que era o melhor lutador que eu falei. Mas o cara, o guri de 16 anos, ele não estava cansado, então, tipo, o outro estava, tipo, já, tipo, ofegante, suando, o cara de cansado e tal. Mas o guri de 16 anos, apesar de ele estar fazendo muita força, porque, poxa, imagina, tem um homem de 100 quilos que é um lutador experiente indo pra cima de ti, fazendo força pra te imobilizar e te derrubar. Pra tu se defender, tu tem que fazer muita força. Concorda comigo? Sim. Claro, o guri tinha força, mas ele tava fazendo muita força durante toda a luta, tanto pra se defender quanto pra poder atacar. Só que na expressão facial dele, a expressão facial dele tava tão calma e concentrada que eu juro que se eu mostrasse pra ti a expressão facial dele naquele momento, tu poderia jurar que ele estava concentrado jogando xadrez ou resolvendo uma conta de matemática. É sério, ele estava com o rosto calmo. E eu fiquei abismado da capacidade do homem de conseguir fazer muita força, estar numa situação de adversidade, de perigo, porque tem alguém te atacando, e ficar naquele nível de calmaria. Eu fiquei impressionado com isso. E essa basicamente, tipo, essa história toda resume a minha primeira impressão com o jiu-jitsu, que eu achei incrível por causa de todos esses pontos que eu acabei de explicar. E isso me mostrou também que o jiu-jitsu realmente ele é muito útil para desenvolver várias virtudes no homem. Várias. Várias, 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 várias. Claro que aí eu posso encaixar outras lutas também, mas eu vou falar aqui do jiu-jitsu e se tu quiser transportar isso para outra luta, sinta-se à vontade, mas eu vou estar usando o jiu-jitsu como exemplo. Primeiro eu vou começar pelas óbvias, que é, a partir do momento que tu treina, tu desenvolve disciplina, que tu sabe lutar e tu sabe fazer força, tu sabe aplicar golpes, tu desenvolve autocontrole. E quando tu precisa manter essa calmaria sob pressão, eu acho que o autocontrole está num nível bem mais elevado. O jiu-jitsu também ensina, obviamente, muito sobre coragem, porque tu tem que ter coragem para lutar e para enfrentar. Sobre força, força é uma virtude muito importante do homem. E não só a força física bruta, tu não precisa ser um gigantão, mas saber exercer a tua força e exercer a tua força psicológica para enfrentar essas situações, desenvolve essa virtude da força. Com certeza desenvolve muito a tua autoestima e a tua confiança e quebra a tua ansiedade, porque a partir do momento que, cara, tem posições bem estranhas no jiu-jitsu, tipo, pode acabar ficando de quatro, tu fica de perna aberta para um homem, tu senta em cima do homem, então tem umas coisas um pouco estranhas. O cara esfrega a bunda na tua cara, esfrega o saco na tua cara, isso vai acontecer e tá tudo bem. Porque faz parte da luta, tu tá tentando imobilizar o cara, tu quer fazer peso para ele não levantar, etc. Quando tu passa por essas situações, tu perde a vergonha, então ansiedade social não existe para quem faz jiu-jitsu. Confiança, porque tu sabe lutar. Se alguém vier pra cima de ti, tu sabe mobilizar o cara, quebrar o braço dele, dar um matelão nele ou qualquer coisa do tipo. Isso desenvolve muito a tua confiança. Então só aí já tem uma penca de virtudes que o jiu-jitsu desenvolve. E eu acredito que ele é muito eficaz, e aí eu entro no mérito de várias artes marciais, que é o quesito da hierarquia.
Basicamente, o jiu-jitsu é uma monarquia, não existe democracia dentro do jiu-jitsu. Tu não vai ver os faixas brancas votando para saber qual é o exercício, não. O faixa preta, que é a pessoa mais capaz, manda e todo mundo obedece e acabou. E você que é um faixa branca, você não obedece só o faixa preta, você obedece o faixa marrom, o faixa roxo, o faixa azul, o faixa branca, que é mais velho do que tu. Então, é hierarquia, cara. Tu, como faixa branca, tu só tem um direito: apanhar e obedecer o faixa preta. Basicamente sobre isso. E é claro, tu pode lutar para se tornar mais capaz a ponto de tu sair da faixa branca. E aí tu subiu na hierarquia e aí agora quem é faixa branca te obedece. E aí tu sobe para a faixa roxa e aí tu subiu da faixa azul. E aí tu vai indo até a faixa preta, onde tu vai ser o líder da hierarquia. Claro que vai ter o mestre, então dependendo do ambiente, tu vai ser o líder ou não. Mas te ensina a hierarquia, te ensina a autoridade, te ensina a respeitar, te ensina a confiar na pessoa mais capaz, em deixar a liderança para a pessoa mais capaz, em mostrar qual que é o teu real valor quando tu é ignorante, quando tu não sabe sobre alguma coisa ainda, e te mostra que basicamente tu tem que lutar para crescer na vida. Então, cara, o jiu-jitsu, e claro, outras artes marciais inclusas, ele vai desenvolver muitas virtudes essenciais para o caráter do homem. E é por isso que depois de eu ir nessa primeira aula e ver tudo isso e ter essa primeira impressão do jiu-jitsu, que eu decidi continuar treinando e eu comecei a treinar jiu-jitsu. Foi isso que eu fiz. E aí agora que eu expliquei tudo isso, por que eu comecei a treinar jiu-jitsu, talvez tu tenha tido vontade. Se tu ainda não luta, começa a lutar. Isso é coisa de homem, isso vai te desenvolver tanto como uma pessoa mais capaz de se defender e de defender a tua família, quanto vai desenvolver várias virtudes para o teu caráter. E se tu já luta, então, por favor, vem aqui nos comentários e me dá algum conselho, porque realmente eu sou totalmente novo. Eu estou começando junto com o jiu-jitsu, o kickboxing, que os dois treinos são um seguido do outro, então eu vou mais cedo para treinar kick e jiu-jitsu. Então agora eu estou aprendendo a soquear, coisa que eu não sabia, e a ser mais ágil, o que, pelo visto, no kickboxing tem que ter muita agilidade, e também aprendendo um pouco de grappling e tal, wrestling, no jiu-jitsu. Se tu já luta, vem nos comentários aqui me dar algum conselho, porque eu tô aceitando com certeza, eu sou um faixa branca totalmente inexperiente, e eu quero todos os conselhos possíveis, e eu vou treinar para poder sair da faixa branca um dia e melhorar cada vez mais, porque é justamente isso que eu tô fazendo. A luta, os livros, todos os cursos que eu faço, tudo que eu estudo, é para me tornar um homem melhor, tanto para mim, mais capaz e mais virtuoso para mim, mas também para ajudar você que está assistindo a ser um homem melhor também, porque eu aprendo e me desenvolvo para vir aqui trazer o conhecimento para te ajudar a aprender a se desenvolver também. E se tu é um homem e está se desenvolvendo e tu está tirando algum valor disso, eu te convido a entrar numa comunidade de homens que eu criei. Não é uma comunidade de jiu-jitsu, é uma comunidade de desenvolvimento pessoal. Mas se tu luta jiu-jitsu, se tu é homem, eu com certeza quero tu junto. Porque eu tô aprendendo, gostaria muito de lutar junto, poder apanhar, aprender e depois aprender a bater algum dia, quem sabe também. Porque tô começando, né? Alguma hora eu vou ficar bom, desde que eu continue persistindo sem desistir. Então, se tu é homem, por favor, clica no link aqui da descrição, entra na comunidade Os Verdadeiros, para nós homens nos ajudarmos a evoluir e a gente poder, quem sabe, até lutar junto, ia ser algo bem legal. Clica no link da descrição, preenche o formulário para entrar na comunidade Os Verdadeiros, se tu é homem. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.